Eu vou arrastar essas dúvidas, então, para quarta-feira da semana que vem, um pouquinho aí na véspera da entrega da lista, tá? Mas não tem problema. Então, na aula passada, nós estávamos... Meu cachorro não late, não. Nós estávamos em leis de Newton, tá? Nós estamos no comecinho do assunto, estou compartilhando aqui a tela com vocês. Então, nós falamos nas leis de Newton, ou melhor, nas leis da natureza descritas por Newton, na primeira lei, que era conhecida como lei da inércia, tá? E o que me dizia a lei da inércia? A lei da inércia me diz que quando eu olho para a somatória de todas as forças que existem numa determinada situação, e essa somatória das forças der zero, esse corpo está em repouso, ou esse corpo está em movimento retilíneo uniforme. Isso é o que diz a primeira lei da natureza, descrita por Newton, conhecida como lei da inércia. Lembrando que força é uma grandeza física vetorial. Então, quando eu falo em soma dos vetores, eu tenho que lembrar que os vetores, eu não saio somando numerozinhos, eu preciso levar em consideração direção e sentido. Eu acho que eu comentei já na aula passada, se eu tenho um vetor só, eu não vou fazer soma, né? Eu vou usar direto esse F para fazer a conta da aceleração ou assim por diante. Se eu tiver duas forças de mesma direção e mesmo sentido, aí sim eu vou ter uma força resultante. Se quiser, pode escrever com o símbolo de somatória de forças, ou ainda pode escrever FR, tá? Eu costumo colocar o símbolozinho aqui de vetor em cima do F, para lembrar que é uma grandeza vetorial. Nesse caso, que estão na mesma direção e no mesmo sentido, a força resultante seria o F1 mais o F2, os módulos, os valores numéricos, porque tem mesma direção e mesmo sentido. E aí nós vimos também em vetores, quando as forças têm mesma direção e sentidos opostos, a força resultante é calculada como o vetor de maior módulo menos o vetor de menor módulo. É a diferença do módulo dos vetores. Ou eu coloco flechinha em tudo e a barra de módulo, ou eu não coloco nada. Eu estou optando aqui por não colocar nada quando eu escrevo a expressão. Nós vimos também em vetores que eu posso ter situação onde os meus vetores estão formando um ângulo de 90 graus entre eles. São vetores ortogonais. Nesse caso, que os vetores são ortogonais, a força resultante é calculada de acordo com o teorema de Pitágoras, e ela é F1 ao quadrado mais o módulo do F2 ao quadrado, raiz quadrada. E aí eu fecho aqui uma figura geométrica, que é um quadrilátero, e desenho o meu vetor força resultante aqui no meio. Eu estou usando a regra do paralelogramo, lá o comecinho do nosso ano letivo. Posso ter uma situação onde essas forças não são ortogonais, então estaria lá um F1, aqui um F2, formando um ângulo qualquer entre eles, vou chamar esse ângulo de θ, usando retas paralelas na extremidade dos vetores, tá? Eu desenho o vetor força resultante, e o módulo desse vetor força resultante, ele é calculado com a lei dos cossenos. Então, a força resultante vai ser F1 ao quadrado, mais F2 ao quadrado, Pitágoras, mais 2 vezes F1 vezes F2, multiplicado pelo cosseno do ângulo que existe entre eles, e ainda tem uma raiz quadrada aqui em cima. Nessa situação, nós fizemos pouquíssimos exercícios sobre isso, tá? Na lista, nem se preocupa, porque não está entrando isso aqui. Eu trabalho muito com decomposição de vetores.
tá? E aí eu preciso lembrar que para decompor um vetor, vamos supor que eu queira decompor um vetor força. O que eu preciso fazer? Eu traço na origem desse vetor um eixo x. Na origem desse vetor, eu traço um eixo y. Eu pego lá da extremidade do meu vetor e desço até o eixo x. E aí eu acho uma componente do meu vetor. A gente fazia isso com o vetor velocidade em lançamentos, né? Aí eu tenho aqui uma componente do meu vetor, que seria o meu fx. Eu vou ter uma componente do meu vetor aqui no meu eixo y, que nós vamos chamar de componente fy. O meu vetor f forma um ângulo com o eixo x. Então, a componente fx, ela é f cosseno do ângulo. Professora, essa fórmula azul grande, eu esqueci o nome, é lei dos Lei cossenos? dos cossenos. E o fy, f seno do ângulo. Não se preocupe tanto com essa lei dos cossenos agora, não, porque isso aí, para mim, não vai ser usado tão cedo, tá? Decomposição do vetor força, sim. A lei dos cossenos, não. Então, nós vimos a situação de força resultante igual a zero, pensando aí que força, né, são vetores. Tivemos também conversado na aula passada sobre a segunda lei da natureza, descrita por Isaac Newton, que é chamada de princípio fundamental da dinâmica. E aí, o que me dizia o princípio fundamental da dinâmica? Ele me dizia que, se a força resultante não era igual a zero, ela é igual a alguma coisa. E que coisa é essa? De acordo com Newton, se eu somar todas as forças que estão num corpo, e esse corpo não estiver parado, não estiver em movimento retilíneo uniforme, a somatória dessas forças é igual ao produto da massa pela aceleração. Quanto mais massa eu tenho, mais força eu preciso fazer para empurrar um corpo. Quanto mais força eu aplico num corpo, mais eu estou variando a velocidade desse corpo. E aí eu acho que eu usei um simuladorzinho para mostrar situações desse tipo para você, lá do PET, tem lá no e-book também. Vou pôr aqui o símbolo da força, do vetor, em cima da força e em cima da aceleração, só para lembrá-los que a direção da aceleração e da força resultante tem que ser as mesmas, e o sentido também. O módulo não, porque o módulo da aceleração não depende da massa. Então, nessa minha primeira figura, eu desenharia o vetor aceleração para o mesmo lado do F. Na minha segunda figura, o meu vetor aceleração estaria para o mesmo lado do F1 mais o F2, que é para onde está minha força resultante. Aqui, na terceira figura, estaria para o lado do F1, porque o F1 é o maior, então minha força resultante estaria para o lado do F1. Aqui, o vetor aceleração estaria na diagonal, exatamente porque é nesse sentido, e nessa direção aqui que vai aparecer a força resultante. Aqui eu desenharia o vetor aceleração na mesma direção e sentido do resultado da minha figura aqui em azul, tá? E aqui nessa última eu não vou desenhar o vetor aceleração, porque aqui eu estou fazendo uma decomposição de vetores. Então, é como se eu tivesse uma componente da aceleração no eixo x e uma componente da aceleração no eixo y, tá? E aí, depois eu vou falar disso para vocês melhor. Na terceira lei de Newton, outra coisa, antes de ir para a terceira lei de Newton. Força tem como unidade de medida, isso é importante para nós, quilogramas vezes metro por segundo ao quadrado. Quilogramas é a unidade de massa, metros por segundo ao quadrado é a unidade da aceleração. Porém, nós não ficamos escrevendo o tempo todo quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Nós trocamos todas essas letrinhas por uma única letrinha, que é a letra N maiúscula,
que nós pronunciamos como sendo Newton. Então, força é dada em newtons. Existem dois tipos de forças, que é a força de campo e existe também a força de contato. Tá? Agora, por enquanto, eu vou falar com vocês de uma força de campo, que é a gravitacional. Mais para frente, eu retomo força elétrica, força de campo eletromagnético e assim por diante. E esse ano eu vou falar para vocês, em força de contato, sobre uma força chamada força normal e força de tração. Essas são as duas forças de contato que eu vou estar falando com vocês esse ano, tá? Força de atrito, força com mola, forças que existem na água, resistência do ar, são forças de contato que eu não vou falar por enquanto, ok? Então, eu vou falar só dessas 3 forcinhas agora nesse bimestre. Em seguida, eu falei da terceira lei de Newton, porque eu olhei a minha aulinha antes de entrar aqui no Meet com vocês, e eu vi que na gravação eu parei na terceira lei de Newton, que é conhecida como princípio da ação e reação. E aqui é importante para nós esse princípio, a gente vai usar ele o tempo todo, princípio da ação e reação. O que significa o princípio da ação e reação? Eu preciso lembrar que as forças sempre existem aos pares, tá? Eu nunca vou ter uma única força na minha situação. Então, preciso lembrar que forças existem aos pares. Segunda coisa que eu preciso saber: a ação e a reação são forças que estão em corpos diferentes, tá? E o fato de ser forças que estão em corpos diferentes faz com que elas não se anulem, ok? Então, forças que estão em corpos diferentes não se anulam. Para eu poder anular, tipo, nessa situação aqui, ó, eu poderia anular as duas forças, ó, F1 e F2. Quando eu juntasse as duas, poderia dar 0, tá? Mas F1 e F2 não é um par ação e reação. Por quê? Ação e reação não estão no mesmo corpo, e F1 e F2 estão no mesmo corpo. Então, de cara, já não é par ação e reação. Outra coisa que eu preciso lembrar, tá? A toda ação vai existir uma reação. E o módulo da força de ação é igual ao módulo da força de reação. Isso é, se a ação mede 10 newtons, a reação também mede 10 newtons. Se a ação mede 20 newtons, a reação mede 20 newtons. Se a ação mede 80 newtons, a reação também mede 80 newtons. Os valores numéricos são iguais. Além delas terem módulos iguais, a direção da força de ação é igual à direção da força de reação. Isso é, se a força de ação está na horizontal, a reação também está na horizontal. Se a força de ação está na vertical, a reação também está na vertical. Porém, o sentido da força de ação e o sentido da força de reação são sempre opostos. Se uma está para a esquerda, a outra está para a direita. Se uma está para cima, a outra está para baixo, tá? Então, essas coisas eu não posso me esquecer. Pela minha gravação, eu não falei ainda de força-peso e nem de força normal com vocês. Então, eu vou começar a aula, eu nem vou para o slide, eu vou ficar aqui na minha lousinha. Espero aí que vocês tenham copiado essa parte da lousinha, esse resumão aqui de tudo que eu falei aí da aula passada, né? Eu vou começar na aula de hoje
definindo força-peso e força normal. Então, quando é que vai existir a tal da força-peso e como é que eu calculo o peso de um corpo? Primeiro, a força-peso, ela é uma força de campo. Portanto, ela é uma força que existe à distância. Um corpo vai estar longe do outro. Então, vamos supor que eu tenha aqui um corpo de massa bem grande, tão grande, que eu vou chamar esse corpo de planeta Terra. Tá? O que eu sei que acontece com esse corpo? Esse corpo tem em volta dele o tal do campo gravitacional. Isso é, ele tem uma região aqui no espaço que é capaz de atrair massas, tá? Esse campo é uma espécie de uma aura, uma coisa que tem aqui em volta, que eu não vejo, que não tem massa, que não tem cheiro, que não tem nada disso. Mas ele tem a capacidade de atrair um outro corpo. Então, se eu pegar um outro corpo qualquer e colocar dentro desse campo gravitacional, o que eu sei desse corpo qualquer que eu coloquei aí? Esse corpo qualquer também tem campo gravitacional. Toda massa tem campo, tá? Mas o campo gravitacional dele não é tão intenso quanto o da Terra. Por qual motivo? Ele tem menos massa. Quanto mais massa, mais intenso o campo gravitacional. Eu vou ter uma interação entre esses dois campos, de tal forma que a Terra vai puxar esse corpo para baixo e esse corpo vai querer puxar a Terra para cima. Tá bom? Então, eu tenho aí, ó, ação e reação. A Terra puxa o corpo. Onde é que está a minha força da Terra puxando o corpo? Está lá no corpo, ó. A Terra puxa o corpo. Ação. E a toda ação existe uma reação. Se a Terra puxa o corpo puxa a Terra. Tá aqui a reação. Joia. O que eu sei dessa força de ação e reação? Os vetores têm o mesmo tamanho. Então, ó, desenha vetorzinhos do mesmo tamanho. O que mais eu sei? Tem a mesma direção? Eu coloquei as duas na vertical. Tem sentidos opostos? Sim. No corpo tá para baixo, na Terra tá para cima. De acordo com a segunda lei de Newton, força resultante... Professora, Oi. o campo gravitacional, assim, da Terra com a Lua, funciona como se fosse um círculo mesmo? Ele tem a mesma... se o corpo for esférico, né? Esse campo gravitacional, ele está aí em volta dessa esfera. Que normalmente, os corpos que a gente trabalha, no primeiro ano, principalmente, são esféricos. Então, a nossa galinha é esférica, o cavalo é esférico, o carro é esférico, tudo para nós é esférico, tá? É para facilitar por enquanto. Mais para frente, a gente vai olhar as formas que não são esféricas. Ok? Professora. Oi. Como que funciona um campo gravitacional num sistema solar com duas... Num sistema solar não, num sistema com duas estrelas? No sistema com duas estrelas, funciona mais ou menos do mesmo jeito que o nosso, né? Pode acontecer aí de uma estrela estar girando aí, elas girarem juntas uma com a outra. Tem várias possibilidades, aí depende muito da massa dessas estrelas, da distância que elas estão uma da outra, né? Normalmente as estrelas estão tão longe umas das outras que a gente nem fala de interação de campo gravitacional entre essas duas estrelas, tá? Quando a gente tem pares de estrelas juntas, uma estrela muito próxima da outra, normalmente esse sistema, ele tem um movimento onde as duas giram juntas, né? Se eu não me engano, aí tem um nome específico para quando tem duas estrelas girando juntas, agora não vou lembrar, tá? Mas aí tem ação e reação entre elas, e elas giram. Todos os corpos, praticamente, do nosso sistema solar têm um movimento próximo ao movimento circular, né? Não é um movimento circular,
Então, se você lembrar das suas aulas de ciências, por exemplo, você vai lembrar da sua professora de ciências falando que no sistema solar, o Sol, que está lá no centro, né, do sistema solar, na verdade, ele está num dos focos de uma elipse, ok? E aí a Terra está girando aqui em volta do Sol, nesse plano elíptico. O que a gente sabe hoje em dia é que essa elipse que a Terra faz tem uma excentricidade muito próxima a 1, ela é praticamente uma circunferência. A gente observa elipses nos planetas mais distantes, tá? E nem todos os planos elípticos correspondem ao mesmo eixo, né? Tem planetas cuja elipse em volta do Sol está num plano diferente do que o da Terra, por exemplo. Tá? Então, estão girando aí em planos diferentes. Ok? E aí tem várias teorias também para falar sobre esse assunto, inclusive aquela que fala na não existência do campo, né? Tipo, não preciso de um campo para ter essa força de ação e reação, ok? E também não preciso de um campo para ter a órbita dos planetas. Eu consigo essa órbita por uma deformação do espaço gerada por causa da existência de uma massa. A massa deforma o espaço. Então, aí já são as teorias mais da física moderna, teorias propostas até por Albert Einstein, certo? E os parceirinhos dele da situação. Por enquanto, nós estamos na física clássica, física de Newton, que para nós, no nosso esqueminha planeta Terra, está perfeitinha, gente. Não tem nenhum problema, tá? O problema tá a gente viver ainda na física aristotélica. Aí a gente vai ter problema. Se estiver na física lá de Aristóteles ou da época dos gregos antigos, a gente corre sérios riscos. Aí a gente corre o risco da Terra estar parada, os outros planetas girando ao redor da Terra, o Sol nasce, né, o Sol se põe, quer dizer, a Terra está parada, é o Sol que está se movimentando, a Terra é plana, aí a gente está ferrado nessa situação, tá certo? Eu estou aí numa ciência mais próxima da nossa época atual, pelo amor de Deus, tá certo? Pelo menos essas teorias ainda estão cabendo aqui para nós de uma maneira bem perceptível no nosso dia a dia. Embora cavalo não seja esférico, galinha não seja esférica, a gente começa olhando os corpos esféricos e depois a gente vai para outras situações. Por enquanto, nem dimensão eu tenho. Vocês vão ver que os exercícios vai viver assim, um ponto material, um corpo, como se fosse toda a carga elétrica, toda a carga ali, toda a massa, num pontinho. Até o professor, acho que de eletricidade básica, alguém, um momento falou para vocês, eu tenho uma carga puntiforme. Os físicos usam muito essa palavra, puntiforme. Eu tenho uma massa puntiforme, que é a puntiforme, da forma de um ponto. É tão pequenininho que eu estou considerando desprezível a dimensão. Aqui a gente também vai desprezar, por enquanto, a dimensão. Mais para frente, essa dimensão entra, tá? Não posso começar já com o corpo, com atrito, com dimensão, com resistência do ar, com formato totalmente esquisito, porque vocês vão surtar comigo aqui, tá? Então, vamos primeiro ali, vamos dar uma Jack Stripadura, vamos por partes, tá certo? Então, quando eu penso que na superfície da Terra tem um corpo, eu sei que existe interação entre os campos gravitacionais. A Terra puxa o corpo puxa a Terra. Eu não olho para o conjunto, eu vou olhar para o corpo primeiro, tá? Se eu olhar para o corpo, eu vou ter no corpo uma única força atuando sobre ele. Como essa força só existe por causa do campo gravitacional, eu posso chamar essa força de força gravitacional ou ainda chamá-la de peso. Bom? Então, vou usar a mesma nomenclatura dos livros, eu vou chamar de peso. Letrinha P. Tá? Então, a Terra atrai o corpo com uma força de ação que eu vou chamar de peso. E de acordo com Newton, força resultante é massa vezes aceleração. Tá? Então, como é que eu calculo peso? Massa vezes aceleração. Mas o que a gente sabe? A gente sabe que se a gente
analisar o movimento dos corpos em queda livre, independente do corpo, todos eles vão produzir a mesma variação de velocidade dentro de um intervalo de tempo. Eu até passei para vocês lá o videozinho do carinha soltando uma bola de boliche e as penas, numa situação que tinha resistência do ar. Isso é uma situação que tinha campo gravitacional e ar, então tinha mais de uma força ali, e depois ele tirou o ar da situação e ficou apenas com a força gravitacional, ficou apenas com o peso do corpo. E aí a gente viu que o corpo caiu, tanto a pena quanto a bola de boliche, caíram ao mesmo tempo, porque eles têm a mesma aceleração. Então, quando a gente fala na força-peso, essa aceleração aqui, ela não é uma aceleração qualquer. Essa aceleração, ela tem um valor específico. Ela é a aceleração da gravidade. Ok? Aí, quanto vale a aceleração da gravidade? Depende. Depende de quê? Do planeta. Tá? No caso do planeta Terra, a aceleração da gravidade, que a gente vai usar a letrinha G, ela vale aproximadamente 9,8, e nós aproximamos mais ainda, usando, em algumas situações, o valor 10. Então, para eu saber o peso de um corpo, eu pego a massa desse corpo e multiplico pela aceleração da gravidade. Então, vamos supor o seguinte: a minha massa é 80 quilogramas. Qual é o meu peso? O meu peso, ele vai ser a minha massa multiplicado pela aceleração da gravidade na Terra. Afinal de contas, eu estou na Terra. Minha massa é 80. A aceleração da gravidade na Terra é 10. Portanto, o meu peso vai ser 800. 800 o quê? 800 newtons. Ok. Peso é dado em newtons. Massa é dado em quilos. Existe uma diferença muito grande, conceitual, entre peso e massa. Se eu quiser perder peso, eu tenho duas opções. Eu modifico a minha massa, tá? Essa é a primeira situação. Como é que eu posso modificar a massa do meu corpo? Eu faço uma dieta, eu modifico a massa do meu corpo? Sim. Se eu fizer uma dieta, eu vou modificar a massa do meu corpo. Consequência, o meu peso vai diminuir. Se eu não quiser fazer uma dieta, tem outra maneira de eu modificar a minha massa? Tem. Se eu perder um braço, perder uma perna, perder a cabeça, qualquer parte do meu corpo que saia dele, a massa muda. Então, se eu perder o meu pé, eu vou ter um pé a menos, a minha massa vai ser modificada também. É claro que eu não quero sair perdendo partes do corpo por aí, certo? Mas é uma maneira de eu modificar a massa. Outra maneira de eu modificar o peso sem ser alterando a massa do corpo... Você sai do planeta. É sair do planeta, essa aí é mais difícil, tá bom? Porque sair do planeta não faz diferença eu sair do Brasil e ir para os Estados Unidos, gente. Isso não vai fazer eu perder peso. Porque nos Estados Unidos... Pode fazer você ganhar, viu, professora? É mais fácil eu ganhar, mas porque eu ganhei massa. Professora, Oi. Então quer dizer que a lição é que não importa o que aconteça, você sempre pode sair da Terra para fazer mais dieta ainda. Para perder peso, eu posso fazer dieta. Tem uma maneira bem legal, é de perder peso rápido. Eu faço dieta, perco parte do corpo e ainda vou para outro planeta cuja gravidade seja menor. Aí eu vou perder peso rapidinho. Juntando essas três coisas, gente... Se a gravidade for muito menor, o osso vai ser inútil praticamente, né, professor? O esqueleto humano. O que vai ser inútil? A estrutura óssea humana. Se eu for para um lugar... Não é inútil, não, porque é ela que segura toda a estrutura aí do meu corpo, né? Então, ela não é inútil. Mas eu não preciso necessariamente mudar de planeta, tá, gente? Eu posso mudar de astro do universo. Eu posso ir para a Lua. A Lua não é um planeta, né? A Lua é um satélite. Então, eu posso ir para a Lua, que não é tão longe assim.
A aceleração da gravidade na Lua, ela vale aproximadamente 1,6 metros por segundo ao quadrado. Ó, se eu for para a Lua, eu já tenho uma vantagem danada, ó. É só fazer 80 vezes 1,6 que vocês vão descobrir aí quanto é que eu vou pesar na Lua. Com certeza é menos aí do que 800 newtons, bem menos. Vou até calcular quantas vezes menos vai ser. 80 vezes 1,6, isso dá 128 newtons. Já começa por aí, ó. Já tem... Na Lua, meu peso é de 128 newtons. Vai dar 128. Olha, 128 newtons. Olha como eu sou leve na Lua, tá? O fato de eu ser leve na Lua significa que se eu der um saltinho na Lua, eu vou demorar mais tempo para subir e vou demorar mais tempo para descer, para variar a velocidade. Também eu vou ter problemas com essa altura, né? Da qual eu vou pular na Lua. Quando eu pulo na Lua, como a resistência do ar lá é menor, né? Praticamente eu não tenho atmosfera na Lua, eu vou subir mais alto também. Os astronautas não sobem tão mais alto assim, porque eles usam um monte de equipamento, né? Então, eles não vão subir tão mais alto quanto a gente imagina. A relação entre o peso da Terra e da Lua, olha, na Terra eu peso 6,25 vezes mais do que na Lua. Então, se eu for para a Lua, eu perco peso. Existe uma diferença conceitual. Se eu chegar na padaria e falar para o rapaz que trabalha na padaria, eu quero 500 gramas de mussarela. Eu estou falando a massa de mussarela que eu quero, e não o peso. Algumas pessoas chegam lá e falam assim para mim, pro cara, pesa aí 500 gramas de mussarela. Ele vai pegar, vai colocar na balança e vai falar, ó, pesei aqui para você. Tá? A balança está marcando quilogramas. A balança não está na unidade correta e nem no valor numérico correto. A balança, ela mede uma força chamada força normal, que no caso nosso vai ser igual ao peso, tá? Então, se eu subir numa balança com 80 quilogramas, é para eu me pesar, é para a balança marcar 800 newtons. Ah, mas então por que a balança não marca 800 newtons? A balança marca 80 quilos. Porque é indiferente marcar newton, quilo, 80 ou 800, porque a aceleração da gravidade é sempre a mesma no planeta Terra. Ela é 10. Então, se eu estou no Brasil, minha massa é 80, meu peso é 800. Se eu estou nos Estados Unidos, a minha massa é 80, o meu peso vai ser 800. Se eu estou na China, a minha massa é 80, o meu peso vai ser 800. O meu peso não muda se eu for de Campinas para Valinhos. Talvez se eu for a pé, ele mude, tá? Eu vou de Campinas para Valinhos a pé. Tá? Talvez meu peso mude, porque no caminho eu posso desidratar, eu posso perder gordura, se eu for andando principalmente, né? Se eu for de carro, nem isso, né? Não perco nem líquidos e nem gordura, não perco nada. Se eu for de carro, eu vou com os meus 80 quilogramas para lá. Então, indiferente do local onde eu estou na Terra, a leitura da minha balança vai ser sempre a mesma da força, 800. Ah, mas 800 é um número muito alto. Se a pessoa já se acha pesada com 80 quilos, né? Já fala, nossa, olha aí como eu tô pesada, 80 quilos. Imagina se a balança marcasse 800. Aí a pessoa ia surtar, né? Olha só, 800. Tô pesando muito. Então, é nomenclatura, mas fiquem certos. Balança não mede massa, tá? Balança mede o peso. E nem sempre o peso mg. A gente vai ver que a leitura da balança pode modificar. E aí eu vou pôr uma situação, por exemplo, que é a situação de corpos em elevadores. Coloquei uma balança dentro do elevador, meu peso muda. Muda se o elevador está subindo acelerado, se ele está subindo retardado, se ele está descendo acelerado, se ele está descendo retardado. Dentro de um elevador, meu peso está sempre o mesmo, 800, porque não é porque eu entrei no elevador que o meu peso muda, tem uma condição específica para o meu peso mudar, tá?
Entrar no elevador não faz ninguém perder peso, nem ganhar peso, mas a leitura da balança muda. Ok? O que me mostra que balança também não lê o peso, assim. A farmácia vai ler o meu peso, porque ela está parada. Se a balança estiver em movimento, já era. Ela não vai ler o peso, com certeza. Ela vai ler outra força, que é a força normal, tá? Então, massa e peso são coisas diferentes. Agora eu vou falar corretamente. Eu vou chegar na padaria e vou falar assim para o rapaz. Masse 500 gramas de mussarela. Masse 500 gramas de presunto. Ele vai te dar um pedaço de presunto amassado, ele vai te dar um pedaço de mussarela amassada, porque ele não vai identificar que esse masse é para você medir a massa do corpo. Ele vai entender esse masse como amasse. E aí ele vai te entregar um negócio amassado. Então, continua aí no dia a dia. Algumas palavras que são diferentes, que a gente usa de maneira equivocada no nosso dia a dia. A gente usa de maneira equivocada peso, a gente confunde peso e massa o tempo todo. Então, usa de maneira equivocada as duas palavras. Calor. Calor a gente usa o tempo todo de maneira equivocada. Fala, hoje está calor. Isso está errado, gente. Falar que hoje está calor está errado. Mas dificilmente você vai encontrar uma pessoa que fala, hoje a temperatura está elevada. Dificilmente você vai encontrar alguém que vai falar assim. A pessoa vai falar, hoje está calor, hoje está frio. Frio não existe. Para começar, cientificamente falando, frio não existe. Verdade, professor. Frio é psicológico. Não é psicológico também. Também não é psicológico, tá? Frio é perda de energia térmica. É isso. Quando o corpo perde energia térmica, a gente fala que tá frio. Meu corpo tá perdendo energia. Eu tô com frio. Professor, Aí o que eu faço? Eu isolo. Eu ponho um agasalho para isolar, para não permitir a perda de energia térmica. professora, Oi. se é assim, então, eu poderia fazer, teoricamente, um cobertor que também gerasse energia? Um cobertor, ele não gera, ele isola. Mas... Ele é isolante. Ele Por isso não que aquele deixa... cobertor lá que a NASA fez, que é tipo... É um material que ele isola muito bem e meio que reflete melhor o calor. Então, tem várias corpo, maneiras de você fazer um material isolante, tá? Calor, quando a gente fala em calor, o calor, ele é uma forma de energia, tá? Que pode ser conduzida em sólidos. Então, nós vamos falar de condução, de fluxo de calor, como é que o calor vai de um corpo para o outro, se o corpo for sólido. E aí você tem metal conduz calor melhor, isopor conduz menos calor. Então, o isopor é mais isolante do que o ferro, do que o aço, do que o alumínio, pensando em calor. Então, eu toco na maçaneta, para mim a maçaneta é mais fria. Não, a maçaneta não é mais fria. A maçaneta está na mesma temperatura que todos os corpos aqui da minha casa, que é a temperatura ambiente. A maçaneta é de ferro e a porta é de madeira. Tá, tudo bem, são materiais diferentes. A temperatura é a mesma, porque está tudo aqui na minha casa. Está tudo na temperatura ambiente. Mas por que eu encosto na maçaneta e a maçaneta me parece mais fria, fria entre aspas, do que a porta? Porque a maçaneta é de metal. Metal é condutor. Então, quando eu encosto na maçaneta, o que a maçaneta vai fazer? Temperatura ambiente, 28 graus Celsius. Temperatura do meu corpo, 37 graus Celsius. Opa, meu corpo tem mais temperatura. Então, ele tem mais energia térmica. Minha tendência é perder para a maçaneta. Então, a maçaneta vai tirar energia do meu corpo. E aí, minha mão vai ficar fria. Na verdade, minha mão baixou a temperatura porque perdeu energia térmica para a maçaneta. E a maçaneta elevou a temperatura dela, parecendo mais quente para mim. Então, eu tenho troca de calor por contato. Trocou calor. Se eu ficar no sol, meu corpo vai esquentar. Vai elevar a temperatura. Por quê? Porque eu estou recebendo energia térmica através de irradiação. Então, calor se propaga por ondas, calor se propaga no material, por condução de molécula para molécula. Isso é assunto todo nosso do ano que vem, tá? E calor é energia. Então, frio não existe. Existem corpos com diferentes temperaturas. Outro conceito que cientificamente a gente usa de um jeito e no dia a dia a gente usa de outro
É a palavra trabalho. Socialmente, eu estou trabalhando agora. Tá? Por que eu estou trabalhando agora? Porque eu estou dando aulas para vocês de física. Essa é a minha profissão, professora de física. O meu trabalho, socialmente falando, é dar aulas de física. Sob o ponto de vista científico, eu não estou realizando trabalho nenhum nesse momento. Porque eu não estou com nenhuma força sendo capaz de produzir deslocamento. Eu não estou modificando a quantidade de energia do meu corpo. Então, fisicamente falando, eu não estou realizando trabalho nenhum. Então, são conceitos que a gente usa de maneiras diferenciadas quando a gente pensa em ciências e quando a gente pensa no dia a dia. Mas o importante aqui é saber que peso e massa são coisas diferentes. Tá? Massa está relacionado com quantidade de matéria. O peso está relacionado com a quantidade de matéria? Sim. Porém, ele também está relacionado com o planeta, com o local, com a aceleração da gravidade. Belezura? Para esse corpo não cair, para esse corpo não cair, esse corpo vai cair, né? E a Terra vai subir. Poxa, então, toda vez que eu tenho um corpo pendurado, o corpo atrai a Terra? Sim, o corpo atrai a Terra. Mas por que será que eu não percebo o movimento da Terra para cima, hein, gente? Tem um motivo para eu não perceber o movimento da Terra para cima. Vocês sabem me dizer qual é o motivo? Eu acho que você tá junto dela, então você sobe junto? Não. Imagina que esse corpo que está aqui pendurado, ó, que está aqui, ó, em cima, esse Mzinho, seja 80 quilos, tá? O peso dele é 800. Mas aí é insignificante, né, comparado à Terra. Acho que é por isso que Lembra que eu falei uma coisa muito importante para vocês? Que a força de ação tem o mesmo módulo da força de reação? Lembram-se disso? Eu falei isso. Ação e reação têm o mesmo módulo. Então, a Terra puxa o corpo com uma força de quanto? De 800 newtons. Mas o corpo está puxando a Terra. Com uma força de quanto que o corpo puxa a Terra? Os mesmos 800 newtons. Porque ação e reação têm mesmo valor. Mas será que 800 newtons é capaz de movimentar a massa da Terra, gente? Tirar a Terra do nem lugar? de longe. Será que com 800 newtons eu tiro a Terra do lugar? Pensa nisso. Ó. Se alguém tem uma pessoa aí de 80 quilogramas em casa, você consegue levantar a pessoa no colo? Não consegue. Então, dependendo de vocês, né? Um cachorrinho de 4 quilogramas pesa aí 40 newtons. Você consegue levantar o cachorrinho. Mas será que o cachorrinho consegue puxar a Terra com 40 newtons? Ele tem 4 quilogramas, 40 newtons. A Terra atrai ele, ele atrai a Terra. Será que ele consegue fazer a Terra levantar? Se movimentar? 40 newtons? Gente, olha a massa da Terra. É absurdamente grande quando comparada a 80 quilogramas. E a força é a mesma. O para ação e reação é o mesmo. Então, eu não vou conseguir tirar a Terra do lugar. Tá? Mas e se todas as pessoas ficarem numa posição estratégica, a Terra vai sair do lugar? Aquela mesma história. Se todo mundo sair correndo para o mesmo lado, a Terra vai girar mais rápido? Se todo mundo pular ao mesmo tempo num lugar só. Pular ao mesmo tempo. Professora, eu acho nem se todo mundo pular ao mesmo tempo, talvez não faça uma diferença. Não faz diferença, gente. Eu fui pesquisar o peso da Terra e é tipo, eu vou dar aproximação, é mais ou menos aproximar. A massa, não o peso. Qual que é a massa da Terra? 6.000 vezes 10 elevado a 24 quilogramas. 6 vezes 10 a 24? Ou é 6.000? Tem mais 3 zeros. Agora eu não sei, então porque seria o Google 6 é elevado a... Eu acho que é 6, na verdade. A 27. 27. Ou é 6 elevado a 24. Tá? 6 elevado a 24, gente. É muita coisa. Quilogramas. Isso é só a massa, é um né? 6, não é o peso 24 zeros é a massa. Para ser o peso, aumenta mais um 10 aí. Ó. Então, pelo amor de Deus, eu não consigo tirar a Terra do lugar. Nem todo mundo junto vai conseguir tirar aí a Terra do lugar, tá? Vamos falar um pouquinho de outra força, que é a força de contato, chamada de força normal.
Quando é que vai aparecer essa força normal? Essa força normal, ela vai aparecer sempre que meu objeto estiver apoiado, encostado em uma superfície. Então, imaginem vocês que eu tenho uma mesa. Tem lá um slidezinho, mas vai demorar muito aqui para abrir o slide. Mas imagina que isso aqui é uma mesa, tá? Essa minha mesa tem sobre ela uma caixa, uma caixinha, aqui, ó. E isso tudo está no planeta Terra. Oba, tá aqui a Terra, ó. E eu quero pensar nas forças que estão na caixinha que eu coloquei aqui em cima da mesa. Ó, essa caixinha tá parada, tá, gente? Se eu fosse desenhar só as forças que estão na caixinha, que forças eu iria desenhar? Então, eu vou começar pensando o seguinte. Essa caixinha, ela tem massa. Tem uma massa. Não sei de quanto, mas ela tem uma massa. E aqui embaixo está a Terra. A Terra vai querer puxar a caixinha. Então, a Terra vai aplicar uma força de ação nessa caixinha. Essa força de ação, como é que eu chamo? Peso. A toda ação existe uma reação. Onde eu vou desenhar a reação do peso? Na Terra, gente, não na mesa, pelo amor de Deus. O peso tem uma reação na Terra. A Terra atrai o corpo. O corpo atrai a Terra. É uma força de campo. Ah, mas o corpo não está caindo. Aqui em cima o corpo caía. Aqui o corpo não vai cair. Por que o corpo não vai cair? Porque ele está em cima da mesa. O que significa que a mesa aplica uma força sobre o corpo. Essa força que a mesa está aplicando sobre o corpo, nós vamos chamar de força normal. A mesa tenta empurrar o corpo para cima. Ação. O que o corpo faz? O corpo reage. Então, eu vou ter uma força de contato do corpo na mesa, uma reação. A mesa empurra o corpo empurra a mesa. Força de contato. Olhando para o corpo, tem duas forças nele. A força da mesa para cima, uma ação. Reação está onde? Dessa força normal mesmo? A reação dessa força normal está lá na mesa. Ok? Ação, reação. Corpos diferentes. Tá, mas no corpo tem mais uma força, que é o peso. Na vertical, para baixo. Onde está a reação do peso? A reação do peso está na Terra. Tem três coisas no meu problema: corpo, mesa e terra. Tá? Para ação e reação, estão em corpos diferentes. Meu corpinho aqui, esse quadradinho, ele não está em movimento. Lembra que eu falei para vocês? Ele está parado. Se ele está parado, isso aqui não se mexe. Está parado, em cima da mesa. Se ele está parado, a velocidade dele é 0. De acordo com a primeira lei de Newton, ou da segunda, tanto faz, força resultante é massa vezes aceleração, aí ele está parado. Isso significa para mim que a força resultante vale 0. Mas tem duas forças nele, né? Tem peso e tem normal. São vetores de mesma direção e sentidos opostos. Quem é a força resultante? Eu posso falar que é o peso menos a normal. Se eu quiser, eu posso falar que é normal menos o peso, tanto faz, isso está parado. O peso, nesse caso, é igual à força de contato, que nós chamamos de força normal. Nesse caso, tá? Nesse caso, a normal é igual ao peso, ok? Porque ele está parado. Jamais, pelo amor de Deus, querem ver eu surtar, quer ver eu ter um ataque, é falar que a força normal é reação do peso.
eu já falo assim, vou reprovar esse carinha, vou reprovar essa menininha. Por quê? Força normal jamais é reação do força-peso. O peso é ação, a reação é a força que a mesa aplica no corpo. Mentira. Peso é força de campo, é força de distância. Quem aplica é a Terra. Normal é força de contato. Começou daí. Tem naturezas diferentes. Nem da mesma natureza são. Uma é contato, a outra é de campo. Segundo motivo, força normal e força peso estão no mesmo corpo, no quadradinho. E o para ação e reação sempre estão em corpos diferentes. Então, não teria como peso ser ação e a normal ser a reação se eles estão no mesmo corpo. Para ser ação e reação, a ação está num corpo, a reação está em outro. Ok? Bem claro isso. Anota isso bem grande, porque se um dia eu ouvir vocês falarem que normal é igual ao peso, eu falo, gente, não teve aula no Cotuca. Não, esse aluno não teve aula. Não é meu aluno. Não é meu. Tá bom? Oi. Eu não entendi direito, mas... Então, eu vou dar mais uma a força normal é o... É um contato. Ela é contrária à força normal com linha. É contrária, ação e reação. A ação e reação têm o mesmo tamanho, mesma direção, vertical, vertical, sentidos opostos. Uma tá para cima, a outra tá para baixo. Igual P e P', tá vendo, ó? A terra puxa o corpo. Então, no corpo eu desenho o peso para baixo. O corpo puxa a terra. Na terra eu desenho P' para cima. Eu tô pondo esse linha aqui, ó, para representar a reação, tá? Então, toda vez que eu colocar uma linha, essa linha, para mim, é força de reação, tá? Vou colocar aqui para vocês um caso, que é o que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas eu já vou, só para dizer para vocês, que eu posso ter isso aqui, ó. É o próximo assunto que a gente vai falar. Um elevador. Dentro desse elevador, eu coloco uma balança. Uma balança. E em cima dessa balança está uma pessoa. Vou começar a analisar isso aqui já já com vocês melhor, tá? Vamos supor, de novo, a massa dessa pessoa, 80 quilogramas. Tá? E eu quero saber todas as forças que estão atuando na pessoa. Então, se o elevador está parado, tá aí um elevador, com uma balança e uma pessoa na balança. Eu quero saber leitura da balança, forças na pessoa, várias coisas que eu posso perguntar para vocês. Se eu for olhar o homenzinho, que está lá, igual a pessoinha, que está lá em cima da balança, tem forças nela. Tá? Que forças que eu desenharia nesse homenzinho que está em pé, em cima de uma balança, que está dentro de um elevador? Eu falaria para vocês, ó, ele está na Terra. Se ele está na Terra, ele tem peso. Peso na vertical para baixo. O peso dele não importa se ele está no elevador, se ele está na balança, se ele está dentro do carro. Quanto vale a gravidade na Terra? A gravidade na Terra vale 10. Então, quanto ele pesa? Ele pesa 800 newtons. Esse é o peso dele. Massa vezes gravidade. Ele pesa 800 newtons. Tá? Reação desse peso está onde? A reação do peso está na Terra. Quanto vale a reação do peso? 800 newtons. Porque ação e reação têm a mesma intensidade, o mesmo módulo. Mesma direção. Então, se eu desenhei o peso para baixo nele, na vertical, né? Eu vou desenhar o peso na Terra, na vertical. Sentido. No homenzinho eu desenhei para baixo, na Terra eu vou desenhar para cima. Sentidos opostos. Tá? No homenzinho tem mais força. Que força que eu vou ter ainda no homenzinho? Ele está em pé, em cima de uma balança. Então, a balança está aplicando força nos pés dele.
Ali, vamos supor que ele está com o pé juntinho. Vou desenhar uma força só. Como se chama essa força que a balança está fazendo sobre ele? Ah, essa força se chama força normal. A balança aplica uma força nele. Isso é uma ação. Onde está a reação? A reação está lá na balança. Se a balança aplica uma força no homem, na pessoa, o homem é uma pessoa, aplica uma força na balança. Então, aqui eu tenho ação no homem, reação na balança. No homem tem duas forças de ação, o peso e a normal. Na Terra está a reação do peso, na balança está a reação da normal. Se esse conjunto estiver parado, o conjunto está parado. Parado significa velocidade zero. Velocidade zero, estar parado, é inércia. Força resultante é zero. Para que a força resultante seja zero, olha para o homenzinho. Para que a força resultante seja zero, obrigatoriamente, o módulo da força normal tem que ser igual ao módulo do peso dele. Senão, essa força resultante não vai dar zero. Se eu tenho 800 newtons para baixo e eu quero que esse homenzinho fique parado, eu vou ter que ter 800 newtons para cima. Senão, ele vai estar em movimento. Tá? Então, para estar parado, a leitura da balança vai ter que ser 800 newtons. Ó, tem 800 newtons no homem, ele está parado. Quanto marca a balança marca 800 newtons, porque ação e reação têm o mesmo módulo. Agora eu vou fazer a seguinte sacanagem. Eu vou colocar o elevador subindo. Se o elevador tem velocidade para cima, o elevador está subindo. Isso significa que o homenzinho e a balança estão subindo também. Vamos supor que balança e homenzinho e elevador estejam com uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Lembra que eu disse para vocês? Se tem aceleração, tem força resultante. Se a aceleração está para cima, ele está subindo, acelerado, se a aceleração está para cima, isso quer dizer que eu tenho uma força resultante para cima. Tá? Ah, mas no homenzinho só tem duas forças. Sim, só tem duas. Normal e peso. Mas se o elevador está em movimento, a normal e o peso não são iguais. Ah, quanto vale o peso? O peso 800, sem sombra de dúvida. Por que o peso 800? Porque o peso é a massa vezes a gravidade. O peso não muda, tá? A não ser que eu mude a massa ou mude a gravidade. O peso não muda. Mas se ele está subindo, é porque a balança está empurrando ele para cima. Portanto, a força normal tem que ser maior do que o peso. Então, ó, minha força normal ficou grande. Quem é que aplicou essa força normal? A balança. Se a força normal no homem aumentou, isso significa que a reação na balança também aumentou. Porque é um par ação e reação. A toda ação existe uma reação. Então, se a balança agora está empurrando ele com uma força maior para cima, ele está aplicando uma força maior na balança para baixo. Tá? Então, quanto vai marcar a balança agora? Ah, tem aceleração. Então, se tem a aceleração, o que eu vou fazer? Segundo a lei de Newton, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Quem é a força resultante? Tem a normal para cima, olhando para o homenzinho. Tem a normal para cima, grandona, e o peso para baixo. Então, o vetor maior menos o meu vetor menor, que é o peso. Tá? Quanto vale a normal? Não sei. Mas o peso eu sei, 800. Porque o peso não muda. Massa do corpo, 80. Porque a massa não muda. E esse A que aparece aqui é a aceleração do elevador.
é a aceleração com que o homem está subindo, é a aceleração com que a balança está subindo, e ele vale 2. Daqui eu tiro, então, que a força normal é 800 negativo, passa para o outro lado positivo, 80 vezes 2, 160. A balança vai estar fazendo uma força de 960 newtons para cima. Se a balança faz uma força de 960 newtons para cima, isso é uma ação, o homem reage com uma força de 960 newtons para baixo. Então, quanto marca a balança? 960 newtons. Olha aí, balança não marca peso. Se a balança marcasse o peso, o tempo todo ela ia marcar 800. E aqui ela já não está marcando 800, ela está marcando 960. Ok? Então, nem sempre a força normal é maior, menor ou igual ao peso. Vai depender da situação. Não posso falar sempre e nem nunca. São duas palavras que eu não vou usar. Sempre e nunca. Não vai ser sempre da mesma forma. Tá? Eu nunca vou ter sempre as mesmas coisas. Beleza? Então, aqui é uma situação que a força-peso não é igual à normal. A normal é maior do que o peso. Meu objeto está indo para cima. Se eu pensar num carinha em cima da mesa, não tem como a normal ser maior do que o peso, né? Coloquei um livro em cima da mesa. O livro não vai sair subindo. O livro está parado em cima da mesa. Minha bolsa está parada em cima da mesa. Então, a força que a mesa está aplicando no meu corpo, no que está em cima da mesa, bolsa, caneta, caderno, computador, é igual ao peso de cada um desses objetos. Mas não porque é para ação e reação. Tá? É igual porque está parado. Esse é o motivo pelo qual é igual. Depois eu volto aqui nos elevadores, tá? Então, nós já sabemos duas forças. O que eu quero fazer com vocês agora, nesses nossos 20 minutinhos de aula? Eu quero mostrar alguns exercícios de leis de Newton, tá? Que tá lá na lista de vocês. Então, eu estou compartilhando tela. Eu vou abrir a lista de leis de Newton, aqui de vocês, lá do Class. Vou lá na lista, nos problemas de fixação, para dizer o seguinte para vocês. Eu não estou abandonando tudo que eu falei até agora com vocês, tá? Eu vou continuar falando de todas essas coisas que eu já estava falando, tá? Porém, agora, envolvendo forças. Vou lá no primeiro exercício de fixação da lista de vocês. Ó. Professora. Oi. Então, por que fica parecendo que está sem peso quando o elevador desce? Não parece que ele está sem peso. Ele tem peso, mas o peso é menor. Eu vou chegar na situação dos elevadores, tá? Hoje não, mas na próxima aula, que é na quarta-feira da semana que vem, eu vou chegar nas outras situações onde até eu vou colocar o elevador em queda livre. E aí você vai dizer assim, então não tem peso? Não, peso tem. O que não tem é normal. Tá? O que te dá a sensação de estar mais pesado ou mais leve, é a normal que está me dando essa situação. O corpo que está embaixo me apoiando é que me dá essa situação, essa sensação. Na verdade, o que está aumentando também é um conceito, dependendo da situação que a gente está, conceito de pressão, né? Que não é a mesma coisa que força. E vocês também confundem o tempo todo. Pressão, força, aceleração, vocês fazem uma zona. Mas aos pouquinhos a gente vai esclarecendo tudo, certo? Eu vou chegar no elevador aonde você quer, tá? Você vai falar, parece que eu tô mais leve. Na água também parece que eu tô mais leve. Qual o motivo que na água parece que eu tô mais leve? Quem entra numa piscina fala, na piscina parece que a gente é mais leve, né? Por quê? Tem um motivo? Para quando a gente entra na piscina, a gente parecer mais leve? Sim ou não? Mais fácil fazer isso na água. Deve ter um motivo, né? Tem sim. Você está em contato com a água. Tem uma força de contato entre você e a água. Só que essa força de contato a gente não chama de normal. Porque a água não é uma superfície rígida, igual a gente está olhando aqui. A água é um fluido. Aí nós vamos chamar essa força que a água faz sobre a gente de empuxo. Tá? Vai ter um empuxo para cima. Eu tenho o meu peso para baixo e o empuxo para cima. Aí a gente fala que o peso aparente mudou. Aparentemente eu estou mais leve.
É só aparentemente, gente. Para o peso mudar, só tem duas condições, gente. Perder massa ou mudar, sair da Terra. É o único jeito do peso mudar. Não tentem outra alternativa. Para o peso mudar, eu tenho que fazer isso. Qualquer outra coisa que eu coloque na situação é apenas aparente. É porque tem uma força no sentido oposto aí ao meu peso, que faz parecer mais leve, ou no mesmo sentido, que faz eu parecer mais leve. Depois a gente vai olhar tudo isso, tá? Tô diminuindo aqui minha luzinha, e eu vou tentar colocar a minha luzinha junto com a lista de vocês. Deixa eu diminuir a lista, ó. Trouxe a lista aqui para o lado esquerdo, tá? Tô com a luzinha aqui do lado direito, tá? Eu não vou fazer os propostos são de vocês. O que eu vou fazer são os de fixação, que estão aqui embaixo. Proposto é de vocês. Tudo que é proposto para vocês. Então, vou começar aqui pelo de fixação, como um exemplo, tá? Estou começando pelo 118. Vou deixar o enunciadinho aqui do lado. Não sei se dá para todos verem o enunciado do exercício. Esse aqui do ladinho, tá? O que diz o exercício de fixação 118? Quero pegar ele só para mostrar para vocês que eu não abandonei Torricelli, eu não abandonei sorvetão, eu não abandonei Voat, só porque eu comecei a falar em lei de Newton. Eu não abandonei nada disso, gente. Um corpo de massa 20 quilogramas é acelerado a partir do repouso por uma força de intensidade constante. É um corpo qualquer. Não sei nada desse corpo, a não ser a massa dele. Então, vou separar essa informação, ó. Massa do corpo, 20 quilogramas. Ele é acelerado a partir do repouso. Se ele estava em repouso, velocidade inicial dele é 0. Mas para ele ser acelerado, tem que ter uma força aplicada sobre ele, senão ele não vai acelerar. Após percorrer 200 metros, a velocidade do corpo é 30 metros por segundo. Então, eu sei que ele vai percorrer uma distância. Distância, para mim, é ΔS, de 200 metros. E ele vai chegar numa outra velocidade, que para mim é a velocidade final dele, de 30 metros por segundo. E o problema quer saber quanto vale a intensidade dessa força que eu apliquei. Então, se eu imaginar que tem uma mesa, estou imaginando uma mesa, e nessa mesa eu coloquei um corpo. Só o fato de eu ter colocado o corpo na mesa, já me diz que eu tenho duas forças aí. Que forças que eu tenho? Peso, para baixo. Quanto vale o peso? O peso é a massa vezes a aceleração da gravidade. A massa é 20, a aceleração da gravidade é 10, o peso é 200. 200 o quê? 200 newtons. Onde está a reação desse peso? A reação desse peso está lá na Terra. A ação está no corpo, a reação está na Terra. Agora, você desenhou uma mesa. Desenhei uma mesa. Se eu desenhei uma mesa, isso significa que tem uma força normal para cima. Bom, força normal está para cima. Onde está a reação da força normal? A reação da força normal está lá na mesa. Ele não me falou que esse corpo estava subindo ou descendo. Ele falou que o corpo estava aí se movimentando a partir do repouso. Eu imaginei ele na mesa. Então, o que eu sei sobre a minha normal? Ele não está se movimentando na vertical. Então, se o meu peso aqui é 200, essa força normal vai ser igual ao peso, porque ele não está se movimentando na vertical, vai ser 200 newtons. E eu não vou usar essa informação para nada nesse problema. Porque eu tenho 200 newtons para baixo, 200 newtons para cima, ele está parado. Acabou. Para ele se movimentar, alguém empurrou ele. Fez uma ação. Alguém veio e empurrou. A professora de física empurrou. Isso é uma ação. A toda ação existe uma reação.
Onde está a reação? Está lá na professora de física. A terra não está entrando no exercício. A mesa não está entrando no exercício. A professora de física não está entrando no exercício. Quem é que está entrando no exercício? O corpo. Então, eu vou olhar só para o corpo. As reações aqui não me interessam. Reação na terra, reação na mesa, reação na professora, não interessa. Vou marcar aqui, ó. Ele se deslocou daqui para cá. Essa distância que eu marquei aqui em verde é os meus 200 metros. Ele saiu do repouso, velocidade inicial 0, e atingiu aqui uma velocidade de 30. Essa é a minha situação do problema. Eu quero saber a força. Como é que eu vou fazer para achar a força? Eu sei que a normal e o peso não estão influenciando no movimento, porque não é na vertical. Vou ignorar eles. Eu não tenho nada anulando esse F. Então, eu vou escrever lei de Newton. Força resultante é massa vezes aceleração. Beleza, a massa eu tenho. 20. Mas eu não tenho a aceleração. Vou ter que achar a aceleração primeiro. Como é que eu acho a aceleração? A partir dessas informações que eu tenho aqui, ó. Velocidade final, velocidade inicial, tem duas velocidades, ó. Distância, e eu não tenho tempo. Se eu não tenho tempo, eu vou usar Torricelli. V quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. Quanto vale a velocidade final mesmo? 30 ao quadrado. Quanto vale a velocidade inicial? 0 ao quadrado. Mais 2 vezes a aceleração, que eu não sei, vezes o deslocamento, que é 200. 30 ao quadrado, 900. 0 ao quadrado é 0. 2 vezes A vezes 200 me dá 400A. Vou tirar 2 zeros de cada lado. Essa aceleração, portanto, é 9 dividido por 4, que eu não vou deixar na forma de fração, tá? Eu vou pegar o 9, eu vou dividir esse 9 por 4, e eu vou achar como resposta 2,25. Unidade da aceleração, metros por segundo ao quadrado. Agora eu vou calcular a força. Força resultante é a massa, que é 20, vezes a aceleração, que é 2,25. 20 vezes 2,25 é o mesmo que 2 vezes 22,5, o que vai me dar 45. 45 o quê? 45 newtons. E eu respondi aí o exercício 118. Veja, eu usei lei de Newton? Usei leis de Newton. Mas eu também usei conceitos do bimestre passado. Eu estou usando conceitos de bimestre anterior o tempo todo. Estou lá em vetores, gente. Olha, eu fui para o vetor. Eu fui para cálculo de Torricelli. Eu fui para força. Daqui a pouco eu vou colocar movimento circular. Vocês vão ver que vai juntando. A minha matéria é sempre acumulativa, tá? Não tem como não ser, ela é sempre acumulativa. Ah, vai cair forças na prova? Vai, mas isso não significa que não vai cair Torricelli, que não vai cair sorvetão, que não vai cair Voat. Tá? Aqui é um exemplo, ó, é força. Mas para eu achar força, eu precisei usar o Torricelli, senão eu não acharia, tá? Vou fazer o 119. Vamos dar uma olhadinha no 119. O que me diz o 119? A força resultante que age sobre uma partícula de massa 6 kg vale 12 newtons. Então, ele me deu a força resultante, tá? Não preciso desenhar o peso, se eu não quiser, não preciso desenhar normal. Imagina aí, eu tenho uma partícula, e aí ele me deu a força resultante já na partícula.
Quanto vale a força resultante? Coloquei aqui para a direita, pode ser para a esquerda, para cima, para baixo. A força resultante é 12. Ah, tem peso? Tem. Ele tem massa, 6 quilos. Quanto é o peso? 60 newtons. Se estiver na Terra, né? Ele não falou que está na Terra. Falou que é uma partícula. Tem normal? Não sei. Não falou nada sobre mesa. Só me falou da força resultante. Tá? Então, massa, eu sei. E sei a força resultante. Olha, só de olhar para a situação, eu já sei o seguinte. Eu sei a aceleração. Eu nem li o resto do problema. Eu li só o primeiro parágrafo. Se eu sei a força resultante e eu sei a massa, eu sei a aceleração. Porque, de acordo com a lei de Newton, força resultante é massa vezes aceleração. Quanto vale a força resultante? 12. Quanto vale a massa? 6. Quanto vale a aceleração? A aceleração é 12 dividido por 6, que vai me dar 2. Então, eu sei que esse corpo está se movimentando com uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, embora essa informação não esteja no meu enunciado. Eu calculei. E a aceleração está na mesma direção e no mesmo sentido da força resultante. Tá? O que mais o problema me diz? Se a partícula está inicialmente em repouso, estar inicialmente em repouso significa velocidade inicial 0. Está em repouso. Qual será a velocidade? Então, a pergunta é velocidade. Qual será a velocidade? Após 5 segundos, então ele me deu um tempo de 5 segundos de ação da força. Ele quer saber velocidade. Tá, como é que eu vou fazer para achar essa velocidade? O que eu sei velocidade inicial, eu quero velocidade final, eu calculei a aceleração, ó, eu tenho a aceleração e tenho tempo. Como é que eu vou fazer para achar essa velocidade? Eu vou usar Voat. V igual a V0 mais AT. Velocidade final é a pergunta do exercício. Velocidade inicial, 0. Aceleração, 2. E o T está no enunciado do exercício, 5. 2 vezes 5, 10. 10, o quê? Metros por segundo. Cuidado, não é metros por segundo ao quadrado, hein? É metros por segundo. Ah, não é difícil. Mas precisa usar todos os conhecimentos do bimestre anterior. Isso é, eu preciso lembrar as equaçõezinhas do bimestre anterior. Beleza? Vou pegar aqui o 121. Vou pular o 120. Vou pegar o 121. O que me diz o exercício 121? Daqui a pouquinho eu pego a chamada, tá? As velocidades de um carro de massa 1.000 quilogramas. Então, se é um carro, eu já vou pensar numa rua. Tá? Tem um carro. Eu sei a massa do carro, 1.000. Se ele tem massa, ele tem peso. Onde está o peso? Na vertical para baixo. Ah, ele está na rua. O chão aplica uma força sobre ele. Tem normal, aonde? Para cima. Reação do peso no centro da Terra. Reação da normal no chão da rua. Desenhei do mesmo tamanho? Sim, porque o carro não vai para cima e nem para baixo. Não é um lançamento vertical de um carro para cima. Não é a queda livre de um carro. Ia ser engraçado um exercício assim. Né? Mas normal aqui, pelo amor de Deus, é normal igual peso. Tá? É essa a situação. O carro está na rua. O que eu sei desse carro? Ele vai de um ponto A até um ponto B. Aqui, ó. Ao passar pelo ponto A e B de uma trajetória retilínea, as velocidades deles, né? São iguais a 36 km por hora e 54 km por hora. Então, a velocidade no ponto A seria a velocidade inicial, 36. E a velocidade no ponto B seria 54. Então, tenho duas velocidades, inicial e final. Tá? Inicial no A, final no B.
Sabendo que AB é 12,5 metros, então ele me deu a distância de A até B. 12,5 metros. Calcule a intensidade da força que age sobre o carro. Quer dizer, não é anormal e nem o peso que está fazendo o carro andar. Tem uma força fazendo o carro andar. E ele quer saber a intensidade desta força que faz esse carro andar para frente. Ah, força é fácil. Força é massa vezes aceleração. Tá, mas eu não tenho aceleração. Então, eu vou calcular. De novo, eu não tenho tempo. Se eu não tenho tempo, de novo, Torricelli. V² igual a V0² mais 2A delta S. Tomando um cuidado, eu não posso trabalhar em quilômetros por hora. Então, volta lá no primeiro bimestre, primeira lista de física, conversão de unidades de medidas, converter 36 quilômetros por hora para metros por segundo. Eu divido por 3,6. E isso aqui vai me dar 10. Volta lá no primeiro bimestre, conversão da unidade de medidas, quilômetros por hora para metros por segundo, divide por 3,6. 54 é o mesmo que 15, quando eu divido por 3,6. Portanto, eu vou ficar com 15 ao quadrado igual a 10 ao quadrado, mais 2 vezes A, vezes 2,5, que é a distância de A até B. Para não errar, 15 ao quadrado é 15 vezes 15, e não 15 vezes 2. Isso dá 225. 10 ao quadrado é 10 vezes 10, o que dá 100. Aí eu tenho 2 vezes o A, vezes o 12,5. Então, na verdade, eu vou multiplicar o 2 por 12,5. Eu vou achar 25 vezes A. Vou passar o 100 para o outro lado. 225 menos 100 é igual a 25A. 125 é igual a 25A. 125 dividido por 25 é 5. Então, a aceleração é 5 metros por segundo ao quadrado. Tá, mas não era essa a pergunta. Qual era a pergunta? A força. Força é massa do carro, 1000, vezes a aceleração, que é 5. 5 vezes 1000, 5.000. 5.000 newtons. Eu não vou fazer escrever na forma de notação científica, tá? Mas está escrito aqui na resposta da lista em notação. Tá 5 vezes 10 a terceira. Lembrando que notação científica também foi o assunto lá do primeiro bimestre. Tá? Então, eu fiz aqui alguns exemplinhos para vocês de aplicações de leis de Newton. Tira print rapidinho para eu pegar a chamada de vocês, porque eu tenho que liberar vocês para outra aula. Então, rapidão aí no print, para eu ir lá no Meet, de volta. Estou voltando aqui no Meet de vocês, para pegar a presença aqui nesse cantinho, ó. Na minha presença, se vocês olharem, tá aparecendo desde Gláucia até o Emanuel. Depois, eu tô indo do Emanuel Conceição, né? Até o João Marcos. Depois, eu estou indo do João Marcos até o Lucas Rodrigues, aqui na minha tela. E do Lucas Rodrigues, eu vejo até o Tiago Gonçalves. E do Titi, o Titi é o último, tá bom? Pessoal, uma ótima semana aí para vocês. Estou parando aqui a gravação da aula. Peguei 3 minutinhos aí da aula do outro professor. Um ótimo feriado. E a gente se vê de novo na quarta-feira.